Exclusivo, russos observam e podem enviar proposta por Alisson. Negociação pode ajudar na vinda de Arthur ao Atlético. Martelo batido por Matias Zaratio. Novo CEO vem dos Estados Unidos. Aporte milionário de 700 milhões na SAF. Júnior Santos, Natanael, mercado da bola. Este é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com um Café com Geves, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, aqui no canal Bica Galo, conteúdo exclusivo, com muitas informações, notícias e, claro, os comentários aí da massa atleticana. Então já chega, por favor, deixando o seu like no conteúdo, se inscreve no canal e aproveita para ativar o sininho de notificações. O YouTube tá tirando algumas inscrições, eu venho falando isso, algumas pessoas vêm falando comigo que eram inscritas e aparecem como não inscrita. Confere aí se você tá inscrito no Bica Galo, mas não sai sem deixar o like, tá bom? Dá essa força pra gente aí e bora falar de Galo. Tem muita coisa pra gente falar aqui, né? Nem sempre boas notícias, também tenho más notícias para dar para vocês, mas vamos começar então pela situação do Zaratio, tá? O martelo está batido, o Zaratio está voltando ao futebol argentino. O Racing recompra 50% do passe que havia vendido ao Atlético lá em 2020. Naquela época, os valores giravam em torno de 6 milhões de dólares por 50% do passe do jogador de 26 anos. O Zaratio tinha naquela época 21 anos, era uma grande promessa do futebol argentino. E, para ser sincero, apesar de ser um jogador que a torcida tem um carinho, né, pela simpatia, pela entrega dele e pela vontade de sempre estar aqui com a camisa do Galo, ele entregou mesmo, né, um futebol assim acima da média, o que se esperava pelas cifras pagas naquela época, em 2021. Foi um dos destaques do time, dos principais jogadores, e ali realmente parecia que seria um grande craque para o futuro e dali poderia inclusive despontar para futebol europeu e tudo mais. E para ser sincero, acho que ele tem esse potencial, tá? Ainda tem esse potencial, tem só 26 anos, mas é um jogador que clinicamente, fisicamente é muito pouco confiável. Então o Atlético entende que nesse momento é um movimento melhor fazer essa venda por cifras na casa de 4 milhões e 600 mil dólares, foi o que apurou o canal Bica Galo, e o Zaratio está voltando para o futebol argentino, se integra nos próximos dias à pré-temporada do Racing, lá academia, lá na Argentina, tá? Então, é uma informação que foi antecipada pelo meu amigo César Luiz Merlo, e a gente conseguiu confirmar, inclusive, essas cifras na casa de 4 milhões e 600. O Zaratio, então, passa a ser 100% do Racing novamente, né? Boa sorte aí para o nosso Matias Zaratio, um jogador que eu sempre tive um carinho muito grande, mas que realmente é compreensível, né? Dói um pouco, mas é compreensível fazer essa venda nesse momento. Deixe sua opinião abaixo sobre essa venda do Zaratio, tá? Bom, ontem teve uma entrevista do Bruno Musi lá na sede de Lourdes, onde ele apresentou a situação financeira do Atlético, algumas situações voltadas ao balanço financeiro, valor de dívida e tudo mais. Vai sair um vídeo exclusivo sobre isso aqui no Bica Galo para trazer esses detalhes, tá? Ontem eu fiz uma live com o Silas Gouveia lá do Fala Galo, tá aqui no canal Bica Galo. Vou ver se eu deixo aqui em cima para você. Vou deixar aqui em cima aqui a live, tá? Do Silas. Que ele explicou muito sobre o que aconteceu, ele estava lá, né? A gente teve o nosso representante lá também, o João Miguel Crisóstomo, foi enviado. E o Bruno Musi, ele trouxe as informações, né? Informações nada animadoras. O Atlético aumentou a dívida, agora a dívida está em 1 bilhão e 400 mil, os juros são na casa de 180 milhões anuais. O clube ele vai se dissolvendo aos poucos, porque acreditava que de forma orgânica, somente com receita gerada do futebol, poderia conseguir cumprir, poderia conseguir pagar essa dívida. Então, diante disso, né, como eu disse, os detalhes dessas informações eles estão nessa live, como foi uma live de 1h30 que eu fiz com o Silas, não dá para trazer aqui no café tudo detalhado, mas está aqui para você em cima, eu deixei aqui, só você clicar nesse card depois, e vai sair um vídeo aqui no Bica Galo para falar sobre esse assunto, tá? Então, assim, vai ter um aporte de 700 milhões, informação antecipada lá pelo Eu Acredito, né, canal Eu Acredito, Henri Vilar e Vados Fernandes, sobre um novo aporte
Esse aporte será ao longo dos próximos anos, injeção de 700 milhões no caixa do Atlético pelos próprios donos da SAF atuais, por entenderem que não dá para organicamente manter essa dívida, equilibrar, pagar e equacionar ao ponto de conseguir deixar o clube saudável. Então o clube pretende, com esses 700 milhões, pagar toda a dívida onerosa, que é na casa de 507 milhões, e ainda conseguir fazer algumas outras quitações prioritárias, deixando o clube saneado. Seria assim, realmente a bala de prata do Atlético seria esses 700 milhões ou algo parecido, para poder, de fato, deixar o clube saudável, equilibrado financeiramente, voltar os investimentos a futebol e a gente não ficar falando só de dívida aqui, tá? Então, maiores informações vocês veem nesse vídeo, mas a informação é que um novo aporte vai vir de 700 milhões através aí da SAF do Atlético, beleza? Uma informação que surgiu ontem à noite, a gente estava até ao vivo no momento, através lá do GE, né, do Pedro Rocha, é que o novo CEO do Atlético, o novo CSO do Atlético, né, o Chief Sports Officer, que é o cara que vai comandar o futebol do Atlético, ficando acima do Vitor Baggi, pode vir dos Estados Unidos e trata-se do André Zanota. André Zanota é um dirigente conhecido no futebol brasileiro, tem passagens por Grêmio, por Santos e tá aí, né, segundo a matéria do GE, executivo está atualmente lá no Dallas, dos Estados Unidos, e é um cara que foi procurado pelo Atlético para ter o cargo de executivo de futebol, né, o CSO, que eu comentei com vocês, tá bom? Então o Atlético está fazendo esse processo seletivo. Um dos nomes é o André Zanota, é um nome que particularmente me agrada, um cara que tem aí um lastro de mercado, aquela experiência que eu venho cobrando, que o Vitor não tem ainda, pode vir a ter, mas ainda não tem. O André Zanota seria um cara interessante, tá? O GE trouxe aqui que ele está satisfeito com o trabalho que exerce lá nos Estados Unidos, teve um contato inicial do Galo para a sua contratação e este aí é o André Zanota, tá? Aí eles reforçam aqui que o Paulo Brax agrada, mas Paulo Brax a gente apurou aqui, eu trouxe para vocês no dia que o GE trouxe a apuração que, pelas nossas informações dentro do Atlético, não estaria no radar aí o Paulo Brax. Então esse é o André Zanota, pode ser o novo homem forte de futebol do Atlético. Vamos aguardar os próximos dias. Até o final de janeiro é esperado que o clube anuncie esse novo profissional. Bom, seguindo aqui as nossas informações, vamos falar agora aqui sobre essa situação, só voltando à questão financeira, tá? Porque tem um ponto que eu esqueci de comentar. Esse aumento dessa dívida do Atlético, isso faz, inclusive, com que o clube tenha menos investimento e tenha que pagar mais dívida. Por exemplo, o investimento, a expectativa de vendas que o Atlético tem para esse ano de 2025, ela é de 160 milhões de reais. Se você pensar que o Paulinho, que o Bruno Musso confirmou, que foi vendido por 18 milhões de euros, o Atlético ficou com 80%, tinha 70%, acabou conseguindo ficar com mais 10% para que fechasse a negociação. O empresário abriu mão dessa parte e ficou com 80%, dá mais ou menos 92 milhões de reais, né, na venda do Paulinho. Esse valor entra em 2025, né? O Atlético esperou para anunciar a operação, para fazer tudo no dia 31, naquela famosa pedaladinha ali, para poder colocar em 2025. E o Atlético tem que vender 160 milhões em 2025. E aí a gente fica pensando, tem outro Paulinho no Atlético? Quem que vai vender que vai chegar no valor de 160 milhões? Não vai ser um jogador só. 2, 3... É o Alisson que vai ser vendido, daqui a pouco eu vou falar sobre uma situação disso, sabe? O Atlético não tem jogadores assim, igual o Palmeiras tem, que tá aí falando de proposta de 250 milhões de reais por um zagueiro, pelo Vitor Reis, que tem 18 anos. As nossas promessas aqui, como o Savinho, que tá deitando lá no Manchester City, jogando, elogiado pelo Guardiola, elogiado pelo Haaland, né? O Savinho está na lista dos jogadores mais valiosos do mundo. E daqui ele saiu por 6 milhões e meio de euros, 50% de jogador. E todas as outras metas que poderiam fazer o valor chegar a 12 milhões de euros, elas não seriam batidas porque elas eram por um clube inexpressivo no futebol francês. Então, assim, tem que olhar para dentro e entender de onde que surge
os 160 milhões. Ah, Jeves, é da necessidade do clube vender e é com esse valor que vai pagar determinadas contas e tudo mais. Mas de onde que vai tirar esse jogo? Vai trazer um jogador que vai ter um impacto esportivo aqui e depois no final do ano vai conseguir ser vendido? Um cara assim de muito renome, um jogador muito jovem, promessa que vai tirar de algum clube? Da onde que vai surgir isso, né? Ao mesmo passo que são esperados 160 milhões de vendas, são esperados 160 milhões em contratações. O valor que entrou em relação ao futebol, que foi na casa de 155 milhões, ele será revertido, melhor dizendo, em contratações, né? Então o Atlético vai contratar. Esse silêncio sepulcral que está lá na Cidade do Galo, em breve ele vai começar a ter ali nomes, né, oficiais, anunciados e tudo mais. Inclusive, uma informação que surgiu ontem também é que o Cuca está fazendo uma pressão interna aos donos do clube para poder fazer contratações. Ele está esperando pelo menos 2 a 3 reforços nas próximas semanas aí, até semana que vem, informação do André Hernan. Então o Cuca está fazendo essa pressão, né? O clube está com esse plano de contratação. O Rubens Menin já falou que todo o dinheiro que sai de venda de jogadores é revertido em contratações e a torcida vai cobrar. Se está sendo falado, está gravado, está tudo, a torcida vai cobrar. E essa exigência do Cuca por reforços é uma exigência muito legítima. Ele deu entrevista assim que chegou no Galo de novo, falou que vai morar no CT e tudo mais, né? Aquele jeito Cuca de ser, e que ele precisa de pelo menos 2 jogadores por posição. Ele andou analisando o elenco desde que ele fechou o contrato com o Atlético, e eu acredito que até antes, né? Afinal de contas, muitos jogadores ele comandou na última passagem em 2022, e ele andou analisando o elenco, ele entende que precisa de 2 jogadores por posição. Sem entrar em detalhes em nomes e tudo mais, mas um dos jogadores que o Cuca teria indicado foi o Júnior Santos. O Júnior Santos, que fez 20 gols e 4 assistências na última temporada pelo Botafogo, teve uma lesão que o tirou de boa parte da temporada e ainda assim foi artilheiro lá no futebol carioca, fazendo até gol na gente na final da Libertadores, né? Então é um jogador interessante, né? Que joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, tem passada larga, tem boa finalização, é veloz, né? Tem 30 anos, não tem uma idade boa ainda para queimar, muita lenha para queimar, um jogador com muita saúde ali, claramente. E o Cuca teria pedido a contratação dele. Informação, inclusive, do André Hernan é que o Atlético avança nas tratativas, né, para conversar com o Botafogo, para tentar chegar ali a denominadores comuns, né, financeiramente falando, e convencer o Textor a liberar o Júnior Santos, porque o Textor gosta muito do Júnior Santos lá no Botafogo, é um dos xodós dele, é o que fala a imprensa carioca, mas é um jogador que aparece no radar do Atlético. Então você vê o nível de jogadores que são especulados aqui, é um nível muito bom, né? A gente fala de Bruno Henrique, já trouxe formações aqui para vocês. O Arthur, só para trazer uma informação aqui que ela veio através das nossas redes sociais, eu conversei com um jornalista russo, tá? Com Alexei Andrianov, do portal Bob Soccer, que cobre o Zenit, e a gente trocou várias informações, entre elas ele falou que para o Arthur chegar no Atlético, ele precisa de ter uma liberação do técnico, que é o Sergei Semak, né, o atual treinador lá do Zenit, e essa conversa vai acontecer nos próximos dias. Diante dessa conversa, se o treinador sinalizar para a diretoria que o Arthur vai continuar no esquema de rodízio, porque para quem não sabe, o Arthur não é titular absoluto no Zenit. Ele não é nem titular, ele é um jogador que é utilizado e tudo, mas num sistema de rodízio. Lá eles têm um limite de 13 vagas para estrangeiros dentro do time, né, para serem inscritos nos campeonatos, e 8 podem ir a campo, né, 8 podem estar escalados para as partidas. E eles têm muitos estrangeiros lá, entre os brasileiros tem o Wendel, tem o Claudinho, tem o Nino, né, tem o Vilmar Barrios, né, tem, enfim, um Antoine, que era do Corinthians e tal, e tem o Arthur e o Pedro, né? O Arthur faz parte desse esquema de rodízio com o Pedro. Então, nem sempre eles estão escalados, né? O jogador ele tem uma vontade de voltar ao futebol brasileiro porque lá é muito frio, porque tem um bebê recém-nascido, porque lá está em guerra, porque tem saudade da família. Tem inúmeros fatores que pesam na decisão do Arthur. Então, pelo Arthur, ele gostaria de vir jogar no futebol brasileiro de novo. E o Atlético enviou essa proposta, eu pude confirmar, essa proposta está entre 9 e 10 milhões de euros. Isso depende porque tem cláusula de revenda e tudo mais, então a informação ela não é exata assim, a gente não consegue, o clube não fala exatamente quanto que é, mas é em torno desse valor.
E a outra apuração que a gente conseguiu lá, olha só essa aqui, hein? Essa aqui já vai ao encontro dessa do Arthur. Tô tentando fazer aqui um link tudo para você, tá? É que os russos, eles observaram, enviaram olheiros para observar o Alisson, tá? O Zenit enviou olheiros para observar o Alisson. Essa informação é exclusiva do canal Bica Galo. A informação que se tem através dessa apuração é que o jogador agradou aos russos. Eles não descartam enviar uma proposta para o Atlético pelo Alisson. E isso pode, de alguma forma, obviamente, ajudar na negociação do Arthur. O Alisson tem 19 anos, o Arthur tem 26. O Arthur é um jogador pronto, o Alisson é um jogador em formação. Mas, inclusive, essa pessoa falou assim, ó, observaram o Alisson, porque aqui na Rússia eles fazem o seguinte, eles contratam esses jovens atletas mundo afora, do Brasil, por exemplo, tem um lugar que tem muito, né? Contratam esses jogadores, o jogador ele tem um impacto esportivo, ele joga bem, ele ganha títulos, ele se valoriza dentro do clube russo e depois eles saem vendendo para os grandes do futebol europeu. Ele me revelou que, inclusive, esse era o plano para fazer com o Yuri Alberto, acabou sendo emprestado e depois comprado pelo Corinthians, e agora eles tentam essa mesma tacada com o Pedro, que também foi comprado pelo Corinthians, 9 milhões de euros por 50%, jovem jogador, e ele meio que reveza com o Arthur para entrar nesse grupo de 8 jogadores que são escalados nas partidas, entendeu? Então, resumindo aqui, conversa com o treinador pode definir essa vinda do Arthur para cá ou barrar a saída dele do Zenit. Outra informação que a gente apurou é que o Zenit ele pode até mesmo aceitar um empréstimo pelo Arthur até o próximo verão russo, que seria aí, o verão russo entre junho e agosto de 2025. Então o Atlético poderia fazer uma proposta de empréstimo, pagando os salários do Arthur, acredito que seria a forma que eles aceitariam, naturalmente um empréstimo pago, e aí depois, quando chegar ao fim desse empréstimo, negociar uma opção de compra que seja boa para as partes, caso tenha viabilidade no negócio. Então essas são as informações que a gente tem sobre o Alisson, sobre o Arthur, tá? É um negócio que pode acontecer, inclusive por empréstimo, né? Então é observar aí, ver como que está se dando essa negociação. E particularmente eu gostaria muito, né, de ver o Arthur aqui com a camisa do Galo, mas eu acho complicado entrar o Alisson numa negociação. O Alisson é um jogador que eu acho que ele tem potencial muito grande, é vendido aí para 20, 25 milhões de euros, pelo menos, tem muito a desenvolver, tem 19 anos apenas, e o futebol europeu já observa, já vê que é um jogador talentoso, né? Tanto que tem essa situação do Zenit, o Atlético recusou uma proposta já pelo Alisson, vinda do futebol inglês, foi até lá do Everton da Inglaterra, né? O Everton que é de Liverpool. Então, é um jogador que é observado, né? Então ele precisa ser valorizado e a gente tem que tomar muito cuidado para não cair naquela de Savinho, de vender barato porque está enforcado e tudo mais e perder mais um talento, repetir um erro que já aconteceu aqui no Galo, né? Então, assim, é observar. E uma última informação para a gente fechar, eu trouxe que o Kelvin, né, eles não liberam por menos de 10 milhões de euros, foi a informação que eu recebi de outro jornalista russo, foi desenvolvendo essa rede de contatos, conversei com um que era do CSKA, depois cheguei no Alexei, que é do Zenit, né, e sobre o Natanael, tá? Natanael, informação do André Hernan, jogador de 23 anos, vou colocar aqui para você ver. Natanael, que segundo eu conversei com uma pessoa que cobre Curitiba, eles falaram assim, ó, ele é lateral direito, tá? Tá avaliado aqui em 1.800.000 euros, já, como eu falo sempre para você, isso aqui não é o valor de mercado do jogador, é só uma estimativa. Tem contrato até o final do ano de 2025, 1,72, lateral direito, 23 anos do Curitiba. A pessoa me falou, Natanael é um lateral muito bom, é um jogador que está fazendo hora extra no Curitiba. Ele veio fazendo algumas renovações por conta do empresário e tudo mais. Tinha uma negociação quase certa com o São Paulo que acabou não acontecendo. O Atlético está forte nessa disputa pelo Natanael e é um jogador que interessa ao Atlético para essa lateral direita, né? Foram falados de vários nomes, falado do Arthur do Leverkusen, do Kelvin e tudo mais. E o Natanael é mais um nome que chega. Na minha opinião, é um bom jogador, seria uma boa contratação. Lateral direito é um negócio muito raro no futebol. Eu costumo falar que é a posição mais rara de se encontrar jogador bom no futebol. Então, o Natanael, com 23 anos, essa pessoa ainda falou, quando ele chegar num clube grande, quando ele chegar num clube maior, que tiver maior exigência do que o Curitiba, claro, respeitando a instituição,
ele vai voar, ele vai estourar, porque é bom jogador o Natanael. Então vamos ver se o Atlético avança, pode ser um lateral direito que o Galo vai anunciar aí nos próximos dias, haja vista que vai anunciar o lateral direito e provavelmente será a primeira contratação desse ano de 2025. Torcedor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações. Esse conteúdo vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui no canal Bica Galo, tá bom? E se você está buscando fazer anúncio num lugar que respeita o jornalismo e a opinião do torcedor, vem aqui para o Bica Galo, chama aqui no nosso e-mail, manda um e-mail para o bicagalobh@gmail.com. Estamos com cotas novas de patrocínio abertas aqui para o Bica Galo. Venha negociar com a gente, fazer um bom acordo, ter a sua marca exposta no canal que tem credibilidade e, claro, ter retorno aí nas suas vendas, nos seus produtos, nos seus serviços. Anuncie com o canal Bica Galo. Printa aí, pega o número que está aparecendo para você, 994-93-6034, ou mande um e-mail para bicagalobh@gmail.com. A galera, muito obrigado, um abraço para todo mundo, uma ótima quinta-feira. Ao longo do dia, claro, mais informações nas nossas redes sociais, Jeves_Galo e @canal Bica Galo, sempre com informações aqui exclusivas, informações bem apuradas e vamos ver o que acontece sobre esses reforços se o Galo anunciar alguém nas próximas horas, nos próximos dias. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, eu sou Marco Jeves e eu fui.